Fala pessoal, aqui é o Fagner Luiz, você está no canal Gigante da Matemática e hoje eu estou trazendo para você aqui este conteúdo de matriz, certo? Então através deste vídeo, através desta aula você vai estar aprendendo de fato como resolver uma questão, como construir uma matriz, tá? Então vem comigo. Dê a matriz A e J de ordem 3×3, em que A e J 2 se I for menor que J, 1 se I for maior que J e 0 se o I for igual ao J. Eu já te convido neste momento para você se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, a compartilhar esse vídeo com os amigos, com os colegas e familiares. E se você ainda não deixou seu like, aproveite para deixar seu like agora neste vídeo para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube e mostrar para o YouTube que este vídeo é importante para você, tá bom? E não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo se esse vídeo te ajudou, certo? Então vem comigo. Primeiramente, nós precisamos entender que a questão está nos pedindo para construir uma matriz de ordem 3×3, certo? Então, o que significa 3×3 aqui na matriz, tá? Então, esse primeiro número 3, ele corresponde ao número de linhas que a nossa matriz vai possuir, certo? E o segundo, número 3 aqui, ó, ele corresponde ao número de colunas que a nossa matriz vai possuir, certo? Então, já que eu entendi que a nossa matriz vai possuir 3 linhas e 3 colunas, eu já consigo, né, ter uma noção de quantos elementos eu vou ter dentro da minha matriz, certo? Então, tá pedindo para a gente construir a matriz A, então eu vou colocar aqui a letra A maiúscula, tá? Que representa, né, a forma como eu quero representar uma matriz, e eu posso representar através da barra simples, certo? Então eu já vou colocar aqui a barra, tá? Gente, então veja bem, nós temos que ter 3 linhas na nossa matriz, tá? As linhas ficam na horizontal. Então vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 linhas, certo? E eu também tenho que ter 3 colunas na minha matriz. Então vou ter 1, 2, 3 colunas. Eu estou fazendo desse jeito aqui, gente, para você entender, né, como é que fica organizada as posições dentro de uma matriz. Então veja bem que após fazer esse exemplo para você aqui, dessa forma para você, a gente vai ter alguns pontos dentro aqui da nossa matriz. Aqui eu vou ter um ponto, ou seja, eu vou ter um elemento que vai estar ocupando essa posição. Aqui eu também vou ter outro elemento que vai ocupar essa posição, certo? Então, no total, a gente vai ter aqui, ó, 9 elementos, ou seja, 9 números que vão ocupar essa posição na matriz. Isso porque a nossa matriz é de ordem 3×3, certo? 3×3, tá? 3×3. Então eu tenho 3 linhas e 3 colunas, certo? Deixa eu dividir aqui, tá? Gente, esse primeiro elemento que vai ocupar essa posição, ele está na primeira linha e primeira coluna. Então na matriz a gente chama esse elemento, essa vaga, essa posição que ele ocupa, tá? Vamos fazer aqui, tá? Matriz A é igual essa posição aqui, certo? Essa posição, vamos aqui passo a passo para você aprender. Essa posição aqui, esse elemento está na linha 1 e coluna 1, tá? Eu vou colocar aqui, ó, A1, 1, porque o elemento está na primeira linha e primeira coluna, certo? E por que esse A minúsculo? É porque ele representa o elemento, né, que ocupa a posição aqui, tá bom? Então vem comigo. O próximo elemento que está nessa posição aqui é o elemento A12, porque ele está na primeira linha e segunda coluna. O próximo elemento está na posição A13, porque ele está na primeira linha e terceira coluna. Esse outro elemento, agora ele está na posição A21, porque ele está na segunda linha, certo? Na segunda linha e primeira coluna. O próximo elemento, ele está na segunda linha e segunda coluna, certo? Na segunda linha e segunda coluna, aqui está ele. E o próximo elemento está na segunda linha e terceira coluna, então ele vai ocupar a vaga, né, A2,
3, certo? Esse outro elemento aqui, ó, ele está na terceira linha, tá certo? Em primeira coluna, então logo a posição dele aqui é a 3, 1, terceira linha e primeira coluna, certo? Esse próximo elemento aqui, ó, é o A3, 2, porque ele está na terceira linha e segunda coluna. E por último aqui, né, esse último elemento está na posição A3, 3, tá? Ocupando a terceira linha e terceira coluna, certo? Então, vou colocar aqui, tá? Representando a nossa matriz, né, com barra simples, certo? Uma outra dica muito importante que eu vou colocar aqui pra gente, tá bom? Deixa eu separar aqui novamente, certo? Tá? Pessoal, pra gente conseguir encontrar o valor, tá? O número que vai ficar no lugar da posição A11 é através da fórmula, certo? E a questão já nos deu aqui a fórmula. A fórmula é essa aqui, ó, tá? A fórmula é essa aqui, tá? Então a gente vai ter que utilizar esses valores aqui de acordo com o que está se pedindo na questão. Agora, a dica que eu quero dar para você, né? Como é que você vai achar esse valor, né? Então veja bem que a primeira posição é o A11, certo? É o A11. Deixa eu só dar uma dica para você aqui. Olha só, isso aqui vale para todos os elementos da matriz, tá? Vou colocar aqui, ó, A11, certo? Isso aqui vale para todos, né? Para qualquer elemento aqui dentro, certo? O que você tem que entender, tá? Aqui existe dois segredos para você, né, conseguir resolver a questão. Então, bem, olha só. Presta atenção. O primeiro número 1, ele corresponde, tá, à posição da linha, ou seja, ele está na primeira linha. E também ele corresponde à letra I, certo? Então, vem comigo, tá? Presta atenção. O segundo número aqui, ó, que é o próximo aqui, o número 1, ele indica a posição da coluna. Ou seja, o elemento está na primeira coluna. E ele também indica, certo, a letra J, tá? Então, o primeiro número indica a posição, né, em que ele se encontra na linha e também ele corresponde à letra I. O segundo número, né, ele corresponde à posição da coluna e também corresponde à letra J. Então, sabendo disso, você já consegue descobrir o valor, tá, que você vai colocar aqui, onde você vai substituir aqui no lugar da posição A11, certo? Então vem comigo, presta bastante atenção aqui agora, ó. A fórmula que me deu, tá? Que se o I for menor que J, eu uso, tá? Então todas as vezes que o I for menor que J, você vai utilizar o valor 2. Se o I for maior que J, utiliza o valor 1. E se o I for igual ao J, você vai utilizar o valor 0. Então, o primeiro elemento que eu quero achar da minha matriz, tá? Para mim criar minha matriz agora de fato, já construir a minha matriz A, certo? Deixa eu só colocar aqui, que eu esqueci de colocar aqui, certo? Do ladinho, tá? Essa minha matriz aqui é de ordem 3×3, tá? Então, eu quero encontrar o meu primeiro elemento, tá? Que é o A11, certo? Eu quero encontrar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, A11. Quem é o número que vai substituir essa posição? Veja, tá? O número 1, o primeiro número 1, corresponde à letra I, tá? E corresponde também à posição da linha. E o segundo número, ele corresponde à letra J e também corresponde à posição da coluna. Então, eu tenho aqui, ó, 1 é igual a 1, ou seja, I é igual a J. Se eu tenho I igual a J, olhando na minha fórmula aqui, ó, I igual a J, eu vou ter que utilizar o valor 0, certo? Então, na posição A11,
o número que vai substituir essa vaga, essa posição, vai ser o número 0. Então, já posso, tá, substituir aqui, ó, na minha matriz, né, nessa posição aqui, ó, A11, certo? Eu vou colocar no lugar da posição A11 o número 0, tá? Ele que vai ocupar essa posição. Então, vou apagar aqui, certo? E vou colocar 0, tá? O 0 está na primeira linha e primeira coluna, certo? Vamos lá. Agora, o próximo elemento que eu quero encontrar, tá? Vai ser o A12, tá? O A12. Eu estou fazendo passo a passo para você, de fato, aprender a como construir uma matriz. O A12, já sabemos que o primeiro número corresponde à letra I e o segundo número corresponde à letra J. Então, eu tenho o quê? 1 é menor que 2, ou seja, I é menor que J. Se o I é menor que J, eu utilizo o valor 2, tá? Então, o número 2 vai ocupar a posição A12 na minha matriz, certo? Então, aqui na posição A12, tá? Eu vou utilizar o valor, o número 2, que vai substituir a posição, certo? Vamos agora encontrar o número que vai ocupar a posição do A13, certo? A13. O 1 é menor que 3, ou seja, I é menor que 3. E se o I é menor que 3, tá? Se o I é menor que J, tá? Perdão. Se o I é menor que J, eu utilizo o valor 2, certo? Então, na minha posição A13, eu vou utilizar o valor 2, certo? Então, aqui na posição A13, o valor é 2. Agora, eu quero encontrar, certo, o valor da posição A21. Eu quero encontrar o valor da posição A21. O 2 é maior que 1, ou seja, o I é maior que J. E quando o I for maior que J, certo? Quando o I for maior que J, eu vou utilizar o valor 1. Então, sabendo disso, nessa posição A21, o valor que vai substituir essa posição será o número 1, certo? Então, já vou colocar aqui, ó, o número 1, certo? Agora, eu quero encontrar a posição A22, certo? Eu quero encontrar a posição A22. Eu vou colocar aqui do lado aqui agora, tá bom? A22. Deixa eu só separar aqui, tá? A22. Veja bem que o 2 é igual a 2, ou seja, I é igual a J. Sempre lembrando, o primeiro número corresponde à letra I e o segundo número corresponde à letra J. Então, I é igual a J. E todas as vezes que o I for igual a J, eu vou utilizar o valor 0, certo? Então, o número 0 ocupará a posição A22, certo? Então, já posso substituir aqui, ó, colocando o 0 no lugar da posição A22, certo? Então, aqui fica o número 0. Agora, eu quero encontrar o número que vai ocupar, que vai substituir a posição A23, certo? Eu quero encontrar o número que vai substituir a posição A23. Sempre lembrando, o número 2 corresponde à posição da linha, ou seja, ele está na segunda linha, e o 3 corresponde à coluna, então ele está na terceira coluna. Então, esse elemento está na segunda linha e terceira coluna. E eu tenho aqui que 2 é menor que 3, ou seja, I é menor que J. E todas as vezes que o I for menor que J, eu utilizo, tá, o valor 2, certo? Então, o I é menor que J aqui, então eu vou utilizar o valor 2, certo? Então, sabendo disso, eu já posso substituir aqui, tá, na posição A23, o número 2, certo? Então, aqui na posição A23, o número que vai substituir essa posição é o número 2. Agora, eu quero encontrar o número que vai substituir a posição A31, certo?
A3, 1. O 3 é maior que o 1, ou seja, o I é maior que J. E todas as vezes que o I for maior que J, eu vou utilizar o valor 1, certo? Então, o número 1 vai substituir a posição A3, 1, certo? Então, eu vou já substituir aqui e vai ficar o número 1 no lugar da posição A3, 1. Agora, eu quero encontrar o número que vai substituir a posição A3, 2, certo? A3, 2. 3 é maior que 2, ou seja, I é maior que J. Então, o I é maior que J, então eu vou utilizar o valor 1, certo? Então, aqui na posição A3, 2, eu vou substituir pelo valor 1. E agora só falta encontrar o último número, o último elemento que vai substituir a posição A3, 3, certo? Então, qual é o elemento, qual é o número que vai ocupar a posição A3, 3? 3 é igual a 3, ou seja, I é igual a J. E todas as vezes que o I for igual a J, nós vamos utilizar o valor 0, certo? Então, aqui no lugar da posição A3, 3, eu vou estar utilizando o valor 0, certo? Então, pessoal, essa aqui é a nossa resposta, tá, da questão. Então, nós construímos a nossa matriz de ordem 3×3, tá, com base na fórmula que a questão nos deu aqui, certo? Então, nós chegamos à conclusão que a matriz possui os seguintes elementos, tá? 0, 2, 2, 1, 0, 2 e 1, 1, 0, certo? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar e deixar seu comentário abaixo deste vídeo.